Bom, a mesma pergunta que eu fiz para os meninos da outra vez, eu vou fazer para vocês. Quando a gente vai escolher o hospital onde a gente vai fazer a nossa residência, claro, tem que fazer a prova, tem todo aquele lance, mas quando você é aprovado, ainda mais quando você é aprovado em mais de um lugar, você tem mais de uma opção, você acaba escolhendo o hospital que se encaixa melhor no teu perfil. Tanto o Silvestre quanto o São Lucas, né? O chefe é o nosso querido doutor Eduardo, e todo mundo sabe que é uma residência puxada, que tem transplante de órgãos, tem captação e tudo mais. E já ouvi de mulheres falando assim, isso aí, pelo amor de Deus, isso não é para mim. Aí eu pergunto para vocês, por mais que a Camila eu sei que não tem um interesse muito explícito em fazer transplante, um dia isso pode mudar, mas no momento, né, não é o tal, mas assim, por que fazer residência em um hospital de transplante sabendo que era dessa forma? Bom, eu conheci o Eduardo no meu internato, né? Eu fiz internato de cirurgia, eu sou da UFRJ e a cirurgia na UFRJ na época que eu ia rodar no internato não estava muito boa, o centro cirúrgico estava fechado, tinha alguns problemas de logística. E aí a coordenadora do internato na época, ela já viu que eu tinha um interesse na área e falou assim, olha, eu acho que não vai valer a pena para você ficar no fundão, e eu conheço um cirurgião que é muito bom, que tem muita cirurgia no hospital dele, eu acho que seria importante você rodar com ele. E aí ela ofereceu para mim e para mais 2 pessoas rodar com o Eduardo lá no Silvestre. Foi o meu amigo, que é o Rafael, ele já acompanhava com ele, falou, cara, Thaís, acho que você tem que ir, é muito importante para você vai aproveitar muito. E eu fui. E quando eu cheguei lá, foi a primeira vez que eu me deparei com pessoas que eram, de fato, apaixonadas pelo que fazem, que vivem pela profissão e que gostam muito do que estão fazendo e que se importam com o paciente. Coisa que eu raramente vi. Eu rodei em muitas emergências do Rio de Janeiro e o que você mais vê são as pessoas cansadas no serviço, reclamando, deixando o serviço para lá, querendo cancelar a cirurgia. E eu não via isso com o Eduardo. Pelo contrário, ele queria colocar o paciente, resolver o que tinha que resolver, e pouco interessado se ele ia receber ou não ia receber, ele queria operar e ser resolutivo. Então, assim, foi um período muito importante para mim e foi o que eu decidi seguir na minha vida, porque eu também me apaixonei por essa área. Eu sou muito, assim, assim como a Tobias me falou, questão resolutiva, também eu sou muito assim, eu gosto de ser resolutiva e eu encontrei nesse ambiente o lugar propício para eu proliferar, para eu frutificar. Então, assim, é isso, né? Minha senhorita, por quê? Dentro da UF, que eu também vim da mesma escola que a Tobias, tinha um residente de cirurgia lá, que se formou no nosso serviço, Dr. Caio, que hoje está fazendo urologia, e ele era um residente que se destacava tecnicamente entre os outros, era o que eu ouvia falar. E aí, eu conversando com ele, eu não sabia onde fazer, porque eu tinha meu planejamento, como eu disse, todo direcionado para ginecologia obstetrícia. Então, se você me perguntasse aonde eu queria fazer minha especialização e depois minha subespecialização, eu já tinha tudo encaminhado. A cirurgia geral é um mundo novo, totalmente desconhecido para mim. Então, eu fui de indicação, perguntando para cada pessoa, e eu tinha o Caio da parte cirúrgica e um outro conhecido da parte clínica, que é o Fábio. E eles me falaram muito bem do hospital. Em termos de insumos, em termos de tecnologia, em termos de discussões, que era muito rica. Então, eu não queria fazer... Já que eu ia trocar de especialidade, eu não queria fazer uma residência de cirurgia geral só por fazer, só por ter o título. Então, já que eu vou encarar esse desafio, eu quero um lugar que seja bom, né? Que seja bom não, que seja ótimo, né? Que é para que eu saia muito bem formada. E foi as características que o serviço me apresentou. Eu visitei um pouco o serviço anteriormente de, né, se inscrever e eu me apaixonei pelo lugar, pela equipe, pelo que ele poderia me trazer de retorno e principalmente em relação aos estágios fora, todo o network que a equipe nos proporciona, coisas que eu sei que eu não teria em outro lugar. Foi isso que me levou. Eu não conheci a equipe do Eduardo, que é onde eu faço residência atualmente, mas eu acho que eu vivi um paradigma que a maioria das pessoas vive, que é mais volume ou mais qualidade. Então, eu ouvia muito dizer que eu tinha que ir para um hospital que tinha muito volume, que eu ia operar bastante, mas as cirurgias são sempre só com R+, o staff vai só de vez em quando, ou eu vou num lugar que talvez eu tenha menos volume,
mas todo mundo muito qualificado, os staffs vão sempre estar presentes, eu vou ter muita discussão, vou ter uma parte científica importante, vou ter a oportunidade de fazer um estágio fora. E o que aconteceu também na nossa época de residência foi uma mudança, né, da legislação, a cirurgia geral tornou-se 3 anos. Eu acho que foi uma mudança adequada, porque ocorreu uma burocratização da residência, né? Então, o R1 fica muito responsável pela parte burocrática, faz muito papel, tem que fazer estágio no CTI, então é uma pessoa assim, que tem menos mão na massa no centro cirúrgico, então acaba que o primeiro ano ele não é puramente cirúrgico, então os 3 anos foram fundamentais. Então eu queria um lugar que eu fizesse 3 anos, porque no meu ano ainda tinha a possibilidade de fazer um lugar com 2 anos, e que eu tivesse qualidade e diversidade. Então não adianta para mim operar muito e operar hérnia umbilical. Eu quero ver uma Whipple, eu quero ver um transplante, eu quero entrar no robô, eu quero operar cólon, eu quero operar pelve. Então, o São Lucas me dá essa oportunidade, principalmente porque eu também rodo no Adventista Silvestre, né? Os residentes fazem esse intercâmbio, então tem um equilíbrio bacana de ambulatório e nível de complexidade, sem contar os 3 anos. Então, o São Lucas foi uma boa opção para mim. Não entrei querendo transplante e eu acho que eu ganhei muito em fazer essa residência, mesmo não querendo transplante, porque eu acho que a captação de órgãos me dá uma noção de anatomia e de técnica cirúrgica que eu não teria, sem contar que é uma cirurgia segura, né? A pessoa que tá ali, ela já fez aquilo 1 milhão de vezes. Vocês dão muita liberdade pra gente na captação. Então, a captação é de fígado, a gente abre o tórax. A captação é de fígado, a gente disseca o hilo. Então, assim, qual R1, R2 acessa esse tipo de anatomia tão complexa, né? Então, pra mim foi muito gratificante. Eu recentemente tive a oportunidade de fazer uma cirurgia com staff que me mostrou de fato quanto a captação e o transplante renal me trouxeram conhecimento. Então foi um sacrifício, moro longe da minha família, mas o saldo é 100% positivo. Eu acho que é uma decisão pessoal do perfil da pessoa, mas para mim o São Lucas caiu como uma luva. Maravilha. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quer ver esse vídeo na íntegra, acesse o meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Bamonde, vai na aba do ao vivo, que esse episódio vai estar lá, tá ok? E se você quiser também pode acessar o link da bio do meu Instagram, @doutor.adolfobamonde. Muito obrigado.